E aí, na sequência, né, nós estamos tratando aqui das pranchas, né, essa é a continuação da nossa aula de parte gráfica do projeto básico. E aqui nós temos, então, na área da ET, o layout e paisagismo, né? E aí, na sequência, você tem aqui o detalhamento da estação elevatória do tratamento preliminar, né? Então, observe, nesse exemplo aqui, você tem a prancha, a designação da estação elevatória de esgoto e tratamento preliminar. Essa é a prancha 4 das 8 que compõem esse projeto básico aqui. Você tem as plantas, neste caso aqui eu tenho uma planta baixa em escala 1/50, onde eu consigo ver o barrilete. Bom, vamos por aqui. A chegada vem da rede coletora. Observe o nível de detalhe que é requerido para a construção adequada, apesar de que ainda faltam algumas informações aqui pertinentes, especialmente de ordem plana e altimétrica, né? Mas você consegue ver aqui detalhes suficientes da chegada, detalhes do extravasor, as cotas parciais e as cotas totalizadoras. Observe que cada um dos elementos aqui possui uma caixa, uma linha de chamada com uma caixa de diálogo aqui, né, no caso um círculozinho, né, onde tem o numeral 1, 2, 27, 29, 30. Cada um desses elementos aqui é colocado em uma linha para especificar os materiais. Então, por exemplo, o 1 que a gente viu lá é um tubo de PVC do tipo ocre, ponta a pontas. Qual é a quantidade? Uma quantidade dele com o diâmetro de 600 milímetros. O item 2 é uma comporta quadrada, são 3 delas. O item 3 é uma haste de prolongamento lá do registro, etc. E aí você tem, como eu estou demonstrando aqui, as relações de material na entrada da elevatória, no barrilete, na parte de sucção, onde você tem a bomba submersível, que é o item 6, vamos mostrar aqui, né? Então você tem aqui, ó, se você der um zoom, você vai ver a bomba em planta, né? A bomba em planta, o item 6, e aí você tem a mesma coisa em corte, né? Aqui nós temos o corte, ó, tem que estar batendo, aqui na outra prancha, no corte, o item 6 é a bomba centrífuga submersível de eixo vertical. Voltando aqui para a planta, então você tem a relação de material, na sequência, na sucção, agora você tem a descarga da linha, na verdade aqui é linha de descarga, né, o recalque e o extravasor. Bom, aí você tem aqui o detalhamento de cada uma das unidades, você consegue ver o gradeamento de aço inox do tipo ANSI, médio e rafino, composto de barras de ferro de 10 por 40 milímetros, com espaçamento de 20 milímetros, disposto a 60 graus com a horizontal. Aqui deveria ser pelo menos 12 milímetros, porque vai na jusante um WASB, né? Você vê aqui as cotas relativas, você consegue ver as comportas, deveria ser demonstrado aqui que eram as comportas, a passarela de concreto aqui, as caixas de areia com as dimensões, a calha partial, os degraus de acesso aqui, né, para o Francis Gleison vir aqui limpar, né, e você tem aqui o poço de sucção, você tem aqui o barrilete hidráulico das unidades da estação elevatória. Muito bem, isso na prancha número 4. Na sequência, você tem agora a prancha número 5, ainda é da estação elevatória, mas o assunto específico dessa prancha são os cortes AA, BB e CC. É a prancha 5 das 8 desse projeto apresentado. Então aqui você consegue ver a planta, os cortes elencados ali. No caso aqui, o primeiro corte é o corte AA,
Depois nós temos aqui um corte BB e temos um corte CC. O corte AA e o corte BB são cortes longitudinais, né, no sentido da maior dimensão do que você está representando em corte. E o corte CC aqui é o transversal, no sentido da menor dimensão. Dando uma aproximação aqui, você consegue chegar, vendo o pulso de visita para acesso aqui do extravasor. Veja que tem a haste de prolongamento, né? Faltou aqui mostrar aqui o balãozinho, né, para especificar o material. Observe que aqui já aparece, que não apareceu em planta, aparece aqui o perfil mostrando a cota do terreno, 502,68, né, e 502,78, ou seja, 10 centímetros mais alto aqui, a calçada, no caso aqui, está demonstrando como sendo de concreto magro. E você tem aqui a estrutura toda em concreto armado, infelizmente não apresentou as dimensões, as cotas, está incompleto. Aí você tem aqui a haste, né, a gaveta e o pedestal do registro de gaveta com prolongador para abrir a comporta a grande profundidade lá da entrada do tratamento preliminar. Aí você tem aqui o canal da grade, infelizmente não está demonstrado aqui o canal da grade, provavelmente porque o corte não abrangeu, espero que sim. Aqui você tem toda a caixa de areia, ressalto, calha Paschal, comporta de entrada, chicana para bloquear o fluxo, causar revolvimento aqui que possa prejudicar o bombeamento, e o bombeamento, né, com as cotas, cota do nível mínimo de operação, cota do nível máximo de operação, aqui sim, né? Aí você tem aqui a corrente para o içamento, né, da bomba, tem a haste aqui para fazer o içamento da bomba, e tem a monovita, capacidade de 1 tonelada com a talha manual, né? Você tem aqui o barrilete hidráulico com algumas peças que conseguem ser vistas nesse corte, e as cotas, tem uma casa de proteção aqui dessa região, para que o trabalho não seja exposto, né, aos elementos, e aí você tem a telha tipo colonial aqui, no caso com inclinação de 25%. Observe o guarda-corpo de ferro fundido, tá, uma digitação de 1 em 1 polegada, né, que deve ser protegido com pintura epóxi, e aqui o acesso por escada para que o operador da ET, né, que eu sempre brinco, digo que é Francis Gleason, né, possa ter acesso aqui para realizar o seu trabalho com segurança. Aqui você tem o corte longitudinal, aqui o transversal, mostrando no outro sentido o que o projetista julgou necessário e suficiente para melhor compreensão de execução de alguns elementos aqui no projeto. Na sequência, aqui estação elevatória, você tem a prancha relativamente à estação de tratamento. Aqui está incompleto, né? Na verdade muito incompleto. Nós temos apenas um corte, esse corte aqui é longitudinal, mostrando aqui alguns elementos, mas sem descrever os elementos. Aqui eu tenho um outro corte longitudinal, mostrando a calha vertedouro, mostrando aqui os dispositivos a partir dessas calhas para os dispositivos de alimentação, mas está muito incompleto, eu não vou nem demonstrar tanto, certo? Aqui você tem um dispositivo que foi projetado aqui para levar as canalizações provenientes dos reatores e do tratamento preliminar para dispersão de gases a uma altura distante de onde os pedestres possam sentir alguma coisa e possa ser disperso aqui na zona de fricção da atmosfera e minimizar os efeitos de emissões odorantes aqui, nesse caso, né? Aqui na sequência você tem aqui um projetozinho simplificado do leito de secagem, onde mostra as camadas de tijolo, né, do areião, o cascalho com brita, as entradas, a placa distribuidora, os perfis mostrando cada uma das camadas. Faltou aqui as dimensões, na verdade está bem completo. Aqui o detalhe mostrando como é a junta de areia grossa lá do areião,
né? E aí mostrando a declividade, 2% deve ser aplicado na direção do dreno. E aqui ele tentou mostrar aqui o leito de secagem. Na sequência ele mostrou aqui uma prancha bem detalhada, padrão CAGES, onde pode-se ver aqui a planta do gerador, né? Então você tem aqui planta baixa da casa do gerador, você tem o quadro de comando elétrico, tem um banheiro aqui para o operador e o gerador, um local para combustível, canaletas, o grupo gerador e um dispositivo de atenuador de ruídos. Uma vista 1 você consegue ver a fachada com o telhado e a inclinação. Na vista 2, uma fachada, no caso longitudinal, consegue-se ver os cobogós, o acesso duplo aqui da casa do gerador, aqui o logo da concessionária de saneamento, e aproveitou aqui para mostrar o isométrico da instalação hidráulica do banheiro, certo? Com as listas de materiais necessárias para a construção desse dispositivo aqui, né? Da parte hidráulica aqui vou voltar aqui, desculpe. Voltando aqui no zoom, você tem os cortes longitudinais, muito bem feitos, muito bem detalhados. Isso aqui é padrão CAGES, isso é de um documento da CAGES. E vocês podem tomar o material de referência da CAGES e fazer uso desse material, evidentemente fazendo as adaptações necessárias, como muitas vezes o próprio termo de referência da CAGES diz que aquela unidade de sistema deve ser construída conforme o padrão CAGES. Então você faz, né, pega a prancha, coloca essa prancha e faz as adaptações necessárias, construtivas, que você julga necessário. Então você tem aqui a sala do gerador e vista e o banheiro, né? O banheiro, aqui você tem um corte mostrando em outro ângulo a sala do gerador, a porta de acesso, padrão 2,10 de altura, né? E aqui mostrando o quadro de comando, o dispositivo atenuador de ruídos, aqui só mostrando a altura relativa, né, de um homem, de um operador em relação à estrutura, para uma questão de compreensão de proporção, né? Aqui a instalação hidrossanitária e o isométrico, né? Aqui vai para, inclusive, para o tratamento preliminar. Então, fechou aqui esse projeto com essa casa do gerador, certo? Aqui, mostrando um outro projeto, eu já tinha apresentado para vocês esse volume do memorial descritivo deste outro projeto, nós discutimos e apresentamos ele na primeira aula, e o volume 2 aqui, desse projeto, é o manual de operação da ETA, que nós vamos ver depois. Nesta aula nós estamos tratando da parte gráfica, que é o volume 3. Nesse volume 3, sempre é o que a CAGES recomenda, que você apresente, ele é um volume à parte, encadernado, então você tem que ter a capa, você tem a ficha técnica, apresentando as informações do projeto, do projetista, de quem contratou, você tem aqui a apresentação das pranchas desse projeto. No caso desse projeto são 10 pranchas, prancha 1, a planta de localização A, B, prancha 3, execução da rede coletora A, 4 da B, das subbacias no caso, a 5 é a planta do posto de visita, a 6 estação de tratamento e desinfecção, a 7 emissários, 8 layout da ET, 9 tratamento preliminar e 10º e último a estação de tratamento. Eu colocaria separada, prancha de emissários, no caso aqui, eu colocaria a planta de emissário de esgoto tratado e esgoto bruto separado na sequência da lógica. No caso aqui eu teria ainda uma prancha onde eu teria o perfil e o caminhamento do emissário de esgoto tratado na direção do rio até o ponto antes da cota de cheia, né? Como eu insisto continuamente. Aqui ele apresentou aqui a planta de rede coletora, de cada uma das subbacias. Você pode ver aqui, né? Isso aqui foi utilizado um software para fazer esse projeto. Aqui apresenta a legenda e a quadrícula de conexão, né? Porque são várias subbacias, e nessa subbacia C, você consegue visualizar aqui a chegada na área da ET, certo? Então você tem aqui
o bairro e você tem as respectivas subbacias A, B e C e a chegada na área da ET, mostrando as articulações, um projeto bem feito, projeto de apresentação profissional. Aqui você consegue ver aqui, no caso, na prancha do detalhamento do posto de visita. Vou voltar aqui para o detalhamento do posto de visita. Você tem... Vou voltar aqui para o zoom. Confundindo aqui o zoom. Muito bem. A prancha mostrando que é o posto de visita, o município, os lotes, o uso residencial, a data, a unidade, a escala, a folha. Eu prefiro o outro padrão, que eu já tinha mostrado do outro projeto, mas aqui você consegue observar o detalhamento do posto de visita que o outro projeto não mostrou, certo? Por que não mostrou? Porque o outro projeto só contempla a estação de tratamento de esgotos. No meu entendimento, eu acho que deveria até colocar, porque dentro da área da ET, você também tem poços e caixas que você deve detalhar. Inclusive, nenhum dos projetos apresentados apresentou detalhamento de caixas de inspeção que eventualmente podem ser utilizadas dentro da área da ET. Certo? Então, aqui você tem o posto de visita com detalhes conforme o padrão CAGES. Você tem o posto de visita do tipo cabeceira de 600 mm, sem chaminé, ele é todo na dimensão de uma chaminé, com as respectivas dimensões padrão e algumas especificações construtivas, como por exemplo o tipo de argamassa de junção de cada uma das manilhas de concreto pré-moldado que você junta uma na outra. Por que eu estou colocando isso? Para que você comece a perceber o que é que você deve, quais são os elementos que você deve prever, colocar dentro do seu projeto. Você não só faz o desenho, mas no contexto do desenho você faz as cotas e você coloca especificações elucidativas, quer dimensionais, quer de especificação de materiais, para que você, inclusive, por exemplo, aqui você mostra que essa laje de 15 centímetros deve ser realizada em concreto armado com uma resistência característica do concreto de 150 kg por centímetro quadrado, ou 15 MPa, certo? E aí você tem aqui o detalhamento da calha, do PV, nesse caso aqui o PV com diâmetro de 1000 milímetros já tem um balão com o tampão DN800, padrão CAGES. Nós estamos aqui apresentando sempre o padrão CAGES, e a argamassa, mostrando aqui a espessura do anel pré-moldado de 600 mm, que é a chaminé, e depois você tem o balão, né, mostrando as especificações e as dimensões. Eu sempre chamo a atenção que nos desenhos de planta você deve apresentar as cotas parciais e totalizadoras em planta horizontalmente. Em corte, em vistas, se você julga necessário em uma vista, se você vai fazer em corte a apresentação de cotas, como por exemplo aqui 0,20 ou H maior ou igual a 1,05, etc., eu tenho aqui cotas verticais. De acordo com a norma brasileira, em cortes, apenas cotas verticais parciais e totalizadoras devem aparecer. Deve-se evitar cotas horizontais em vista. Essas cotas já estão lá, na planta baixa, certo? Mas aqui aparece, só estou colocando para fins de informação. Aqui você consegue ver aqui o detalhamento da calha, do posto de visita, a tubulação passando, e aqui mostrando o caimento na direção dessa região aqui, que é construída uma calha. Aqui mostrando o detalhamento, né, de um posto de visita com um tubo de queda, onde você, com distâncias superiores a 50 centímetros, nesse caso aqui na CAGES 0,70, você tem que colocar aqui um tubo de queda, para que a tubulação não fique caindo aqui na laje, carcomendo o concreto prematuramente e prejudicando a estrutura, né, danificando a estrutura. Aqui mostrando aqui a calha, como é que seria a calha com a derivação em T, e aqui você vê a calha fluindo na direção central, e assim você tem os detalhes para posto de visita de 600, de 1000, né, e de 1200, com as respectivas calhas e detalhe da tampa
de transição entre o balão e a chaminé. Aqui você tem aqui, ó, o acesso para a chaminé, e tem a ferragem, a distribuição de ferro 4.6 distribuído dessa forma aqui, nessa categoria aqui para inspeção. Muito bem. Então aqui eu teria também detalhamento de calhas. Na sequência, ele foi apresentado aqui, ainda de forma muito incompleta, a questão da desinfecção com o tanque de contato e lodo digerido. Eu não vou apresentar em detalhes porque eu não concordo com a forma como foi apresentada, aqui ainda precisa de muitos detalhes. Aqui você consegue ver o emissário de esgoto bruto por recalque, ele apresenta aqui um caminhamento e mostra o emissário de esgoto tratado por gravidade na área da ET. Eu também acho que está incompleto, acho que deveria ser apresentado mostrando os poços de visita, mostrando aqui as curvas de nível, mostrando as cotas, mostrando a extensão, as declividades relativas, deve ser apresentado em uma prancha à parte, caminhamento e perfil, não dá para ser feito dessa forma aqui. Aproveitou, colocou aqui o detalhamento de um bloco de ancoragem. E o layout da ET, que também não está dos melhores, mas aqui você consegue ver a área de acesso para veículos, algum paisagismo com arbóreos, apoio, aqui está aparecendo mais um block layout, uma mistura de block layout com layout, laboratório, casa do gerador, nós não temos dimensões, observe que nenhum desses projetos está apresentando a planta de locação e a planta de situação da ET, o que é um erro, e aqui você tem aqui o tratamento preliminar também apresentado de forma inadequada, porque não tem as cotas relativas, tentou aqui apresentar pelo menos algumas cotas em nível altimétrico em planta, né? Mostrando aqui os detalhes do acesso, da entrada, mas nós não sabemos aqui a que cota, não sabemos o que é que significa essa linha, na verdade, entendemos que é o tubo, mas ele não mostra o nível da água aqui, não diz o que é, enfim, a caixa de areia não tem dimensões, a calha pacha não tem dimensões, e o reator WASB também foi apresentado inadequadamente, apenas com um único corte e com um detalhamento aqui, mas sem planta, sem corte longitudinal, ele é retangular, então deveria ter apresentado planta, corte longitudinal, corte transversal e os detalhamentos, né, de vários dispositivos aqui de acesso. Então, aqui pelo menos nós temos em linhas gerais o que é que se pode esperar de um projeto de engenharia na sua parte gráfica. Na verdade, esses projetos aqui foram elaborados por alunos do curso de engenharia ambiental e em algumas coisas estão bem realizados, bem desenhados, bem feitos, e em outros faltando alguns elementos, normalmente por conta do tempo exíguo para elaborar no final da disciplina o memorial descritivo, toda a especificação, toda a parte de memorial de cálculo bem estruturado e, além do mais, fazer todo esse desenho. São muitas pranchas, reconheço, né? E num projeto real, muitas vezes você tem uma equipe trabalhando. Num projeto desse porte, sim, talvez já seja possível uma equipe de pelo menos um engenheiro e pelo menos um cadista, né? E um outro auxiliar trabalhando na parte do memorial descritivo, na formatação, etc., na junção dos elementos e encadernação, mas, de qualquer maneira, fica aqui apresentado em linhas gerais para que você possa ter uma noção do que é que você tem que se preocupar quando você for elaborar um projeto de estação de tratamento de águas residuárias e, na parte gráfica, o que é que você não pode deixar de fazer para que o projeto seja aprovado pela concessionária. Então, até a próxima aula, se Deus permitir.